pessoal, bem-vindos ao Como um Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Eu sou a Emily e aqui ao meu lado tem o meu amigo Marcial Atanásio. E aí, pessoal, beleza? Vamos a mais um podcast aqui, né, Emily? Isso aí. E hoje a gente tem o nosso convidado aqui, muito especial, Christian Campos. Bem-vindo, Christian. Muito obrigado, Emily. Obrigado pelo convite de estar com vocês. Para mim é uma alegria. E vamos lá, estamos juntos aqui. Quero dar meu boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, participando conosco desse podcast. Sejam todos bem-vindos e aqui estamos para esse bate-papo. Christian, de cara, responde pra gente como conciliar o cristianismo e o esporte. Olha, o esporte ele faz parte da nossa vida. Nós, para ter uma vida saudável, é legal que a gente escolha o esporte para participar. Eu sou atleta de powerlifting e aprendi a gostar do esporte. Venho praticando há vários anos. Tive que tomar uma decisão. Quando você entra na parte profissional do esporte, para nós adventistas do sétimo dia, nós encontramos algumas barreiras. Qual é a barreira que nós encontramos? O sábado. Quando um jogador de futebol profissional tem jogo no sábado, um jogador de voleibol profissional tem jogo no sábado, um atleta profissional de fisiculturismo, de judô, de qualquer esporte em si, sempre vai encontrar a barreira do sábado. E para um atleta que tem o desejo de ser profissional, ele tem que ter muita firmeza de propósito em saber a quem ele serve. Então eu sempre tive isso comigo. Eu quero servir a Cristo, gosto do esporte, pratico o esporte diariamente, pratico o esporte, quero participar de competições oficiais, mas eu também tenho que respeitar a lei do meu Deus. E algumas vezes eu freiei para ser fiel a Deus, disse, não, o esporte pode esperar, mas eu permaneço fiel, permaneço leal aos propósitos que Deus tem para mim. Sim. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta meio pessoal, assim. Eu também gosto dessa área de musculação, fiz educação física. E esse powerlifting seria somente um hobby para você? É um esporte que é o seu primeiro recurso ou não? Como é que é? Cara, eu amo powerlifting. Como eu falei, deixa eu te contar um pouquinho do início. Como foi que aconteceu para mim? Eu estava passando por uma fase de depressão em 2004 e estava muito complicado para mim. E um amigo meu me convidou para ir à academia. Ele disse, cara, olha, você tem família, você tem filho, a sua família vai te ver depressivo, doente. Ou você quer voltar para casa bem, saudável? Eu falei, cara, quero voltar bem. Eu tinha duas opções, cair na depressão ou buscar um escape para mim. E para mim, a minha válvula de escape foi fazer academia de musculação. Até então, não conhecia o powerlifting. Fui fazer musculação. Só que na academia que eu estava, eu vi um grupo especial treinando de maneira diferente. E eu olhava e via os caras levantar muito peso, fazer muita força. Eu disse, esse cara é doido. Só que com a rotina de ver aquilo ali, eu disse, não, esses caras não são doidos. Eles treinam certinho, eles treinam com dinâmica correta, com organização, com padrão. E eu fui para lá e comecei a observar para aprender. E me apaixonei pelo esporte, há tanto que já leva aí de 2004 a 2023, 19 anos. 19 anos acompanhando o esporte, participando dele. E ele começou a fazer parte da minha vida e eu amo o esporte. Que legal. Christian, você foi campeão Master de Powerlifting Mundial, representando aí o nosso Brasil. Conta pra gente como foi essa experiência, os prêmios que você ganhou. Conta pra gente tudo que você puder sobre essa experiência que você viveu. Emily, eu agradeço a Deus porque todo atleta, quando ele entra pro lado profissional do esporte, o seu sonho é ser campeão primeiro do estado, depois ele quer ser campeão do Brasil, ele quer ser campeão pan-americano ou olímpico, ele quer ser campeão sul-americano e ser campeão mundial. A gente vai conquistando as vitórias passo a passo, porque você tem que sonhar. Se você não sonha em ser mais do que você é, você nunca vai chegar a lugar nenhum. E o meu sonho era ser campeão mundial. E alguém dizia para mim assim, na igreja adventista, você crente, sem competir sábado, você nunca vai ser campeão mundial. Você não vai passar do amazonense. E quando eu fui participar do campeonato amazonense, eu perdi 3 amazonenses só na primeira fase, porque eu estava preparado fisicamente, eu estava preparado mentalmente, eu estava preparado psicologicamente, mas a minha fé foi uma barreira para que eu pudesse competir. Eu passei 3 anos esperando para poder competir, para poder participar de um campeonato oficial. Quando eu participei do primeiro campeonato oficial foi em 2012. Em 2012 eu fui 4º colocado. Foi o primeiro campeonato que eu fui e eu fui o 4º colocado
na categoria Open, no Amazonense. Não pude ir para o brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro vai representar o campeão do estado. Não fui. E nesse ano a competição foi no sábado, então não havia problema para mim, o brasileiro foi no sábado. Em 2013 eu fui e eles, pela graça de Deus, fizeram esse campeonato no domingo. E no domingo eu ganhei o amazonense, quando foi no domingo eu ganhei o brasileiro, quando foi no domingo eu ganhei o sul-americano. O campeonato mundial foi nos Estados Unidos, eu me lembro como se fosse hoje. O Washington disse para mim assim: aí cara, nossa equipe vai para os Estados Unidos, você vai com a gente? Eu falei: professor, eu não tenho recurso. Ele disse assim: a gente consegue o recurso da passagem, você se preocupa com hotel e tal. E eu falei: cara, vou me esforçar. Mas aí quando ele disse: olha, a competição vai ser no sábado, para mim foi um banho de água fria. E eu falo para vocês, todos os brasileiros que foram para essa competição voltaram como campeões em suas categorias. Todos ganharam. Então assim, a chance de eu ser campeão mundial naquele período era muito grande, mas por conta do sábado, eu não pude participar. E aí você vem trilhando uma história. 2014, 2015, ganhei tudo. Fui campeão brasileiro, campeão amazonense, campeão sul-americano, fui campeão pan-americano e fui campeão mundial. Ganhei tudo. Deus me deu a honra em 2015 de ganhar todos os títulos dentro da minha categoria. 2016, fomos lá, eu fui campeão brasileiro, fui campeão pan-americano, não fui campeão mundial. Por quê? Porque o campeonato foi no sábado. E no sábado não tinha como estar presente para participar, apesar de começar às 9 da manhã. Então não tive como participar. 2017 fomos lá de novo, campeão brasileiro, campeão amazonense, e não fui campeão pan-americano porque a competição foi no sábado. E a gente solicitando a federação, a confederação internacional, que eles fizessem as competições oficiais no domingo, porque estava me prejudicando como atleta. Eu já tinha uma carreira, já tinha um nome dentro do esporte, mas o sábado era um problema. Então, eu agradeço a Deus, porque em 2017, se eu não me engano, a gente já recebeu um ofício da Confederação Brasileira de Powerlifting que as competições seriam no domingo. Então, foi mais fácil para a gente. Aí, e as competições internacionais, eles foram ajustando para ser no domingo. Tanto que hoje são raras as vezes que as competições elas acontecem no sábado. Agora teve o Arnold Classic em 2021 e 2022, dentro da minha categoria, eles já deram a opção para os adventistas do sétimo dia. Nós pedimos para o Arnold Classic, que é uma competição muito famosa no Brasil, né, de reconhecimento e com internacional, para que eles mudem a data do Arnold para o domingo dentro da nossa categoria, para que nós adventistas possamos participar também de algo muito importante, sabe? Então, assim, 2021 para mim foi um ano muito importante. Foi um ano que eu tive muitas provas e dificuldades com a minha família. Para você ter uma ideia, eu fui daqui com recurso próprio e de amigos. Eu fui, um amigo me dá 100, um amigo me dá 50, e um amigo disse: você já está velho, você não vai ganhar nada com isso. E eu disse: não, por favor, me dê seu apoio. Fui no meu cunhado, eu agradeço muito ao Alisson, se ele assistir esse podcast. Eu agradeço a ele porque eu cheguei lá e disse: meu cunhado, falta para mim tantos reais. Me patrocina. Ele olhou para minha cara assim e disse: tá bom, eu vou te patrocinar. Ele não me questionou, sabe? Parece que Deus ouviu minha oração, que naquele momento eu esperava um não, porque não era pouco dinheiro, era um dinheiro considerado. Eu disse: eu vou te honrar, eu vou voltar, eu vou ser campeão mundial. Ele olhou para mim e disse: vai lá e vai dar tudo certo. Eu cheguei no Amazonas, quando eu estava chegando a 400 quilômetros de Manaus, meu carro quebrou na estrada. Imagina, você está indo concentrado para competir, um dia antes da competição, o carro quebra. Eu não tive tempo de descansar, porque o ideal para o atleta que vai competir para o levantamento de força é descansar 24 horas no mínimo antes da competição, só se alimentar. Nesse período de 24 horas, o meu carro estava quebrado, eu tive que correr atrás de transporte, levar o carro da estrada para Manaus. Eu dormi naquele dia 4 horas, no dia da competição, no dia do Mundial. Então eu fui para competir naquele dia, nós éramos mais de 200 atletas. E eu fui representante de várias nacionalidades ali na Vila Olímpica em Manaus, e eu fui cansado, quebrado. Meus amigos que souberam da minha história disseram: não, cara, não vai competir, você vai se quebrar, você vai se lesionar, você vai romper fibras, você não vai conseguir. Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar lá, fazer a nossa parte. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu força. No momento que foi da terceira pedida, que eu tinha que levantar 220 quilos, eu falei para Deus: Senhor, me dê força, eu estou muito fraco. O meu café da manhã naquele dia foi uma tapioca com queijo e um copo de suco de, se eu não me engano, de acerola. E a minha esposa olhava para mim de lá e dizia assim: tu vai dar conta? E eu disse: eu vou dar conta. É muito peso, você não comeu.
Aí eu saí com os meninos, normalmente os atletas levam banana, pão com goiabada, alguma coisa assim, para comer, para dar adrenalina na hora ali e aumentar a glicose. E eu caí para dentro lá e graças a Deus nós levantamos e eu fechei o agachamento com 220 quilos. E Deus me honrou, eu fui campeão de agachamento com 220 quilos na minha categoria. No levantamento terra eu levantei 230 quilos, fui campeão na minha categoria. E no supino eu fui campeão com 160 quilos. Então eu agradeço a Deus, porque naquele momento Ele me deu forças para mim poder fazer e representando o nome do meu Deus. O mais importante para mim naquele momento não era ser campeão de nada. O mais importante para mim era representar o nome do meu Deus ali. Eu era o único adventista do sétimo dia naquela competição. Então só o ato de eu estar ali, de saber que o nome do meu Deus naquele momento estava sendo exaltado, por ser atleta e saber assim que eu construí uma carreira no esporte sem precisar transgredir a lei de Deus. Muitas vezes eu fui tentado. Muitas vezes chegaram para mim, cara, é sábado, vamos lá, você tem potencial. Eu dizia, não vou. Eu preferi perder, sabe? Então, assim, de 2012 até 2021, foram 11 anos. Eu poderia ter sido campeão outras vezes, mas Deus me deu a alegria de ser em 2015 e eu esperei mais 6 anos para me tornar campeão novamente. Mas aonde eu fui, dentro do esporte, que não foi no sábado, Deus me deu a oportunidade de estar entre os campeões. Então, eu agradeço por isso. De todas as coisas, né? A gente sempre, como cristão, a gente entende que tudo tem um tempo certo. E tudo acontece no momento certo, exatamente para o nome de Deus ser exaltado e glorificado, né? Em Christian, a gente sabe que a vida de um atleta não é fácil. E além de atleta, você tem família, tem igreja. E como que você fazia para conciliar tudo isso? Tem alimentação, que não é a mesma. Conta pra gente como é a alimentação. É só, que nem o meu amigo Atanásio fala, é só ovo. Só arroz e ovo. Arroz e ovo. Como é que é o custo de vida para um atleta de powerlift aí? Conta pra gente. Conta esses detalhes pra gente. Olha, o custo de vida não é barato. Uhum. Para você ter uma alimentação de atleta, você gasta mais de R$1.000 por mês. Aqui eu quero externar meu agradecimento. Eu nunca falei para ele, mas eu agradeço ao Zé Maia, meu amigo pessoal. Trabalhei com ele há alguns anos. E ele foi uma das pessoas que me deu muito apoio financeiro, chateado, discutíamos ali, mas ele nunca me deixou na mão quando se tratava disso nas competições, no esporte. Eu tive muito apoio dele e de outros amigos. Então, eu quero agradecer meus amigos que me apoiaram, que investiram em mim naquele momento, e deu certo. Toda vez que eu fui, a gente conseguiu treinar. Eu viajava muito no Amazonas. Outra coisa, eu não morava só em Manaus, eu viajava. Às vezes eu vinha, por exemplo, de uma cidade chamada Maraã. Eu lembro que eu vim de Maraã para o Campeonato Brasileiro, de barco, 3 dias de viagem. Você imaginou? 3 dias de viagem, sair de Maraã para vir para Manaus, para você poder competir, para você participar de um campeonato, e no outro dia ter que ir embora de novo, mais 3 dias de viagem para você poder participar de uma competição. Então, assim, você precisa de ter foco na vida, objetivo, vontade e estar preparado para isso. E aqui eu faço um parêntese, sabe? Na nossa vida é assim, ó, a gente precisa ter foco em tudo. Não só como atleta, mas nos nossos sonhos. Por exemplo, aqui, talvez os nossos amigos aí que estão nos ouvindo são universitários. Alguns estão fazendo medicina, outros estão fazendo enfermagem, outros estão fazendo música, outros estão fazendo pedagogia. Amigo, na sua vida, onde você estiver, no campo que Deus te colocou, honre o nome dele. Você vai ter sucesso. Você não precisa transgredir as leis de Deus, vender a tua fé, ceder na tua fé, para agradar os outros, para conquistar um objetivo. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Eu tenho essa máxima comigo. Eu tenho deixado Deus ser Deus na minha vida e Ele tem me honrado. Deus honra quem lhe honra. Então, assim, nós temos 2 opções na nossa vida: fazer a nossa vontade e envergonhar o nome de Deus, ou permanecer firmes, dizendo: Senhor, é aqui a minha escolha, o meu sonho é esse. Para alcançá-lo não preciso ceder, para alcançá-lo não preciso transgredir. Me ajuda a ser fiel. Muitas vezes essa foi minha oração. Uhum. Porque a gente vai ser provado. Sabe, eu tenho amigos hoje que dizem assim: não, tá bom, eu não vejo a hora de terminar a faculdade por causa do sábado. A pressão do sábado. Amigo, o sábado tem que ser uma honra. O sábado para você tem que ser uma bênção. Se erga como Daniel na faculdade que você está, no trabalho que você está, levante o estandarte da bandeira do Senhor e diga: eu sou fiel ao Senhor, em detrimento de perder o emprego, em detrimento de não conseguir concluir a faculdade esse ano, em detrimento de que eu vou estender mais um ano a mais não vai me fazer vender minha fé, minha esperança. Sabe, eu tenho visto que muitas pessoas, amigos, eles dizem assim, ó:
Não, a gente vai, eu tenho que estudar na sexta, eu tenho que estudar no sábado, é só um ano e já acaba. Amiga, é um ano que você tem a oportunidade de permanecer fiel ao lado de Jesus e de impressionar a mente das pessoas nesse ano. Justamente nesse ano, Deus quer usar você para ser uma bênção na vida de alguém. Eu lembro lá na Federação Amazonense, as pessoas diziam para mim assim, ó, nunca você vai conseguir competir por causa desse sábado. E eu agradeço a Deus porque Deus tocou no coração do Austin, tocou no coração do... Eu me esqueci do nome do outro representante da outra federação, e eles mesmos, voluntários, me ajudaram para que eu pudesse participar, mudando a data da competição do sábado para o domingo. Então, a minha persistência, a minha confiança, a minha fidelidade atraiu outros adventistas para o esporte. Eu lembro que na Federação Amazonense de Potência tem um rapaz lá, na época estava com 17 anos, e ele era um prodígio do esporte, e quando eu fui ver, ele era da igreja adventista. A igreja dele era bem na frente da academia do Washington, então ele vinha da igreja para treinar, mas no sábado não vinha para fazer as coisas. E nós fomos campeão, ele foi campeão mirim, campeão brasileiro ali. Então nós éramos já 2 adventistas competindo e trazendo honra ao nome de Deus dentro desse esporte. Sabe, a gente pode honrar Deus aonde a gente estiver. É só a gente decidir permanecer fiel a Ele. Permanecer fiel. E vale você a pena disse, ser fiel. né, que nas competições que você não competiu, você só não ganhou porque você não foi, né? Quando deu a oportunidade de ser em outro dia, você foi lá e arrebentou e honrou a Deus, né? Então, aqueles que riam de você por não competir no sábado, você vai perder, você nem ligou. Mas quando você foi lá fazer o seu papel, Deus lhe ajudou e fez você um vencedor, né? Isso aí, e eu agradeço a Ele por isso, porque a gente conversando aqui vem como um filme na minha cabeça e me emociona, porque hoje a gente ri, mas naqueles anos foram frustrantes para mim. Ter que virar as costas sabendo que eu podia ir lá e ninguém ia ver. Eu podia ter ido, era rapidinho, era só um sábado. Na minha história, naquele ano, era só um sábado. Mas era um sábado que as pessoas iam olhar e dizer assim, mas ele não é crente? Olha as redes sociais dele lá. Se você entrar no Instagram, é sábado na igreja. Olha o Facebook dele, tá lá e aqui veio competir. Então, assim, a gente não pode vender a nossa fé. Essa foi uma das maiores decepções que você sofreu dentro do esporte, pela questão de não poder competir, ter que dar as costas? Foi. Eu me lembro que eu me preparei 4 meses, eu estava assim, voando, como diz o corredor, eu estava voando, eu estava muito bem, e aí eu estava preparado para o brasileiro, que eu queria ir para o Japão. O Mundial seria no Japão, acho que 2018, 19. O Mundial ia ser no Japão, tinha grande chance de ganhar o brasileiro, porque tem que manter o índice, né? E aí eu disse, eu vou, vai dar certo, eu vou ganhar. Mas aí veio o campeonato no sábado e para mim foi triste. Foi frustrante ali. Consegui ir até o brasileiro, não consegui ir para o Pan-Americano, que foi em Caxias do Sul, e não consegui ir para o Japão para o Mundial. Não porque não tinha condição, mas porque as competições foram realizadas ali no sábado. Mas que bom, né? A gente pode ver que aos poucos vai indo se ajustando, as pessoas vão enxergando esses atletas que são de religiões, né, adventistas e outras que guardam também o sábado, né? Mas eles estão mudando esse pensamento por quê? Porque eles vê que o Deus que a gente serve, ele honra a gente, né? A gente fala assim, eu não posso por causa do sábado. O cara, mas é só um dia, fala lá com o teu pastor. Ele deixa, né? Ele deixa, aí você... Não é bem assim. O meu pastor não é ali o humano. O meu pastor é Deus, né? Então, Isso. Se eu não honrar a Deus, eu não posso honrar também as outras coisas, né? Quem primeiro, sempre Deus, né? Eu gosto de seguir alguns podcasts e eu fico olhando ali alguns atletas falando e tal, né, do esporte, e eu vejo eles falando, eu agradeço a Deus, ganhei tudo na vida, ganhei o máximo que eu podia, mas eu fico pensando assim, a que custo nós ganhamos? Quantas concessões nós fazemos da nossa fé? Quantas concessões nós temos feito para conquistar algo na vida e nós tínhamos naquele momento uma oportunidade tão grande de honrar o nome de Deus e nós cedemos. O nome de Deus, ele poderia naquele momento de prova ser exaltado por você, por mim, e a gente cede. E quando a gente cede, a gente dá um mau testemunho. A gente pode ter as glórias humanas, mas a gente tinha a oportunidade de ser como, eu lembro muito de Jó.
Quando Deus olha e diz assim, você viu lá o meu servo Jó? Você tentou, você fez o que você queria, mas ele é leal, é meu servo, meu. Cara, o meu desejo é que Deus possa olhar para mim e dizer, ele é meu servo, eu sei quem ele é, eu conheço, pode ir para cima dele, é meu. Então eu peço muito a Deus que não me deixe fazer concessões, porque é muito fácil fazer concessão em nosso próprio benefício. É melhor a gente perder para ganhar. A gente não quer perder, mas há momentos na vida que a gente tem que perder para ganhar. Eu aprendi isso ao longo desses anos no esporte. É necessário perder para ganhar, mas quando a gente ganha, a vitória é plena. O nome de Deus é exaltado, o nosso nome é honrado, o nome dos nossos pais não vai ser esquecido. Realmente, é um privilégio que a gente tem de servir a Deus. Parece que as nossas vitórias ficam muito mais saborosas, a gente realmente sente que está completo, né, Christian? E você continua defendendo os títulos? Como é que está essa questão esportiva? Muito bem, vamos por lá. Agora. 2022, eu não participei de nenhuma competição oficial. Nós não tivemos ajuda e nem recursos, nem patrocínio para poder viajar. Eu fui à Assembleia Legislativa, a convite de um deputado lá, e esse deputado conseguiu para a gente um recurso para a federação, para que a gente pudesse ir, como viajar, pagar os hotéis, as inscrições, para ter a vida que a gente, como atleta, precisa ter. Só que nós tivemos uma decepção aqui em Rondônia. Nossa federação está com muito problema. Tinha dívida, estava incapacitada de receber esses recursos. Então, por conta de não ter o apoio do Estado, do município, para a gente participar das competições oficiais, eu não viajei ano passado. Em 2022, eu não participei de nenhuma competição oficial. Esse ano eu estou me programando financeiramente para não necessitar de recursos do Estado, do município, para poder viajar. Já deixo aqui o meu pedido aos amigos que nos ouvem aqui, né? Se você tiver interesse em ajudar um atleta a participar de competições oficiais para defender o nosso estado de Rondônia, eu estou aqui à disposição. Vou ficar muito grato, feliz de poder receber o seu apoio, a sua ajuda, o seu auxílio também em oração, em finanças, como você puder fazer para nos ajudar. Vai ser uma honra saber que eu posso contar com você. Isso aí, quem tiver interesse, no final a gente vai estar disponibilizando aí para encontrar o Christian nas suas redes sociais e tudo mais. Christian, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Conta pra gente sobre a sua infância, seus estudos. Você cresceu em um lar adventista, como foi esse momento de encontro com Deus, a verdade, a Bíblia? E aí? Bem, vamos lá. Eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia através do meu primo, o nome dele era Alcimar. Nós éramos adolescentes, ele tinha 13, eu devia ter 12 anos de idade. Na época ele morava aqui próximo da igreja da Nova Porto Velho, ali na rua Vespasiano Ramos. E ele chegou para mim e disse em casa, vamos para a igreja, cara. Lá eu fiz muita amizade. Eu, que igreja? Eu sou católico, vamos para a igreja católica. Dia de sábado, culto, dia de culto é domingo. E ele pegou, me trouxe para a igreja perto da casa dele. Eu vim passar um fim de semana aqui. E eu conheci a igreja adventista e me levou para um negócio chamado Clube Desbravadores, JA. Eu fui para o Clube Desbravadores e depois eu fui para um negócio chamado JA. E eu comecei a amar esse negócio chamado Clube Desbravadores e JA, e passei um ano, fui apresentado na Igreja da Floresta, lá ao clube, na época era, se eu não me engano, Constelação de Órion, e depois virou Bravos Leões, e aí eu fiquei no Clube Bravos Leões por um período de 6 ou 7 meses ali, recebendo estudo bíblico, sendo cuidado na classe de juvenis pela Regina. A Regina até hoje eu tenho muito carinho por ela, a irmã Helena e o Valnei foram pessoas que nos amaram ali, o Alberto e outras pessoas, e eles nos ajudaram e me apresentaram a verdade. Eu fui o primeiro adventista da minha família batizado. Então eu fico muito feliz porque de lá para cá, nós caídas levantadas, permanecemos aqui no mesmo caminho e já vão fazer mais de 30 anos essa caminhada. E a sua família sempre esteve com você, né? Lhe Sim. apoiando, lhe incentivando. Eu sou o primeiro adventista da minha família, então veio eu, depois veio minha irmã, um irmão, e alguns anos depois a minha mãe. Minha mãe, em 2020, dormiu no Senhor, fiel a essa fé, e eu agradeço a Deus porque teve misericórdia de alcançar minha família. Amém. Que lindo, né? Christian, e você é casado hoje? Rayara, sua esposa Rayara. Agora tem um caçulinha, Miguel, a Débora, que é a mais velha.
como você faz para conciliar todas essas questões de atividades missionárias? Porque você é uma pessoa muito envolvida, inclusive é coordenador de área, né, do distrito de Jaci-Paraná. Então, é bem movimentado. Como é que você faz aí para envolver seus filhos, essa parte já mais familiar, mais íntima, espiritual? Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. Primeiro, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Gabriel, que tem 20 anos, que foi filho do meu primeiro casamento. Eu tenho a Débora, que tem 2 anos e meio. E eu tenho o Christian Miguel, que tem 5 meses, vai para o 6º mês agora. E eu sempre, quando eu me divorciei da minha primeira esposa, eu pedi muito a Deus que me desse uma família. Meu maior sonho era ter uma família. E Deus ouviu minha oração, conheci a Rayara, nos casamos, temos uma família. E o meu desejo era ter uma família missionária. A minha família é uma família missionária. Minha esposa trabalha junto comigo, tem a sua fé independente, tem o seu foco missional. Então, agradeço a Deus por isso, porque nós temos uma família envolvida juntos no mesmo sonho, no mesmo propósito e na mesma missão. Como que a gente faz para fazer isso? Envolver todo mundo. A família tem que estar envolvida. Nós vamos cantar, levamos os filhos. Nós vamos pregar, levamos os filhos. Eu prego, minha esposa canta. Tem dia que a agenda da separação, ela vai para um lado, eu vou para o outro, eu pego um filho, eu pego o outro. E aí a gente vai aí nessa vibe de tu para um lado, eu para o outro, quando dá junto. Hoje nós estivemos encerrando os 10 dias de oração lá na igreja da Rio Madeira. Foi muito lindo. Minha esposa e minha família comigo. Então, também deixo um recadinho. A família tem que andar junto. Os filhos têm que aprender a amar a nossa missão, a mesma missão. Nada de filho ficar em casa, filho andar junto. Na mesma missão. É estudo bíblico, estamos juntos. É visita missionária, estamos juntos. A família vai junto. E os filhos aprendem a gostar disso, se envolver. Então, a gente tem que tirar tempo para a nossa família. Nós brincamos, nos divertimos, andamos juntos e estamos envolvidos na missão juntos. Não dá para ficar em casa, separado. Incluso, como eu falei a vocês, né? Hoje, como nós pensávamos que era uma dinâmica, foi outra. Deixei em casa as crianças dormindo porque estávamos em missão. Os meninos estavam acordados desde as 6 horas da manhã ali. Fomos à igreja, fomos fazer visita e depois viemos para cá e juntos. Tem que estar a família junto na missão. O foco é esse. O foco não é uma vida de esportes, é uma vida de missão. Eu gosto do esporte, eu amo o que eu faço, mas eu sei que Deus me chamou para uma missão e a missão é anunciar que Jesus está voltando. Você perguntou, sou um dos coordenadores do Ministério Jovem. Estou como coordenador do Ministério Jovem para a primeira região. E na primeira região nós cuidamos de 11 distritos, aproximadamente 64 igrejas no Ministério Jovem. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de servir. Amém. Nós temos a oportunidade de servir, amo o Ministério Jovem. E enquanto Deus me permitir, eu gostaria de estar aí no meio da nossa juventude, no meio desse ministério que para mim é uma bênção, tem mudado a minha vida e tem trazido grandes bênçãos e experiências no desenrolar da minha vida. Christian, realmente é um privilégio quando a gente tem a família envolvida nas ações missionárias. Eu sempre falo que a família é o pilar principal dentro da vida espiritual, mas às vezes a gente lida com conflitos de, infelizmente, não ter, né, aquele apoio. Mas a ação missionária, às vezes a gente pensa que é só o marido, é só a esposa que canta, e vocês são um combo, né? Vocês saem todo mundo junto, um prega, outro canta, a Rayara também consegue ali ministrar bem a palavra, e os filhos de vocês já estão crescendo nessa ideia, né? Com certeza vão ser grandes missionários aí, apaixonados. E isso é importante, né, Cris? E para as outras famílias, como a gente faz para sempre manter vivo isso, né, dentro de casa? Eu falo para a Rayara o seguinte, eu digo assim, eu prego, tu canta, a Débora chora. Eu digo a ela aí, eu prego, tu canta, a Débora chora, o Miguel dorme. Né? Que lá em casa, Deus é muito bom com a gente, porque quando nós saímos, que temos que estar em atividade missionária, o meu filho, pela graça de Deus, dorme a maior parte do tempo. Você esteve com a gente em Jaci-Paraná, lá na programação que nós fizemos do Ministério Jovem lá, você viu que o Miguel chegou dormindo e terminou dormindo o programa inteiro, né? Muito tranquilo. Então, assim, é muito tranquilo. A Débora é mais agitadinha, mas a gente tem ensinado que missão é desde criança. Quando nós saímos de casa, nós orientamos, filha, o comportamento é esse, nós vamos à casa do Senhor, você é uma menina que está servindo a Jesus. Então, muita gente diz assim, a criança, deixa o comportamento da criança. Não, a criança tem que ser ensinada que na minha casa é a minha casa, na minha casa eu faço o que eu quero
e nem sempre faço o que eu quero. Eu tenho que obedecer meus pais. E na Sei. casa do Senhor eu tenho que me comportar como quem vai adorar o Senhor. Lá não é uma escolinha, lá não é... Tem o lugar da escolinha, mas entrou na nave da igreja, do lado do papai, no colo da mamãe, sem fazer barulho, sem estar correndo. Nós estamos ali para adorar. Então, nós fazemos isso, nós ensinamos isso lá dentro de casa. E nós nos envolvemos em missão. Eu agradeço a Deus porque nós falamos o mesmo idioma dentro da missão, sabe? Nós damos estudo bíblico, nós visitamos família, nós estamos envolvidos, nós nunca dizemos não à missão. O nosso medo, quando o neném nasceu, a minha esposa chegou para mim e disse assim: você agora tem 2 filhos, você não pode mais ser coordenador de jovens. É muito trabalho, é muita responsabilidade, é muita igreja, é muita gente. Entrega o cargo porque nós vamos nos dedicar a cuidar dos nossos filhos. E eu me lembro de Ellen White, quando foi chamada para o ministério profético. Ellen White reclamou e disse: Senhor, tenho 3 filhos, preciso cuidar deles, a coisa está difícil, não vai dar para conciliar a missão. E Deus disse assim: tudo bem, você quer que eu tire seus filhos para você prosseguir? Eu vou tirar seus filhos. E ela disse: não, Senhor, mantém meus filhos, eu sigo na missão. Então eu penso assim, se Deus tivesse que colocar para mim: você tem um propósito na missão, quer que eu tire seus filhos ou eles seguem com você na missão? Eu digo: não, deixa meus filhos e eles vão comigo em missão. Eu quero que meus filhos sigam um legado. Eu não quero deixar para meus filhos um legado de dinheiro. Eu não quero deixar para meus filhos um legado de bens. Eu quero deixar para meus filhos um legado de missão. Que eles possam entender que nesse mundo eles são peregrinos. Eu sou peregrino. Eu não sou um cidadão deste mundo. Eu estou de passagem e eu estou em missão. Então, indiferente de onde eu estiver profissionalmente, eu estou em missão. Onde eu estiver no esporte, estou em missão. Eu estou em casa, estou em missão. Estou na igreja, eu estou em missão. E qual é a minha missão? Pregar o evangelho. Deus me chamou para isso. E em casa nós vivemos isso. Sabe, eu agradeço a Deus porque nós conseguimos falar esse idioma. Às vezes a gente é tentado a desistir de verdade, tirar a toalha. Mas quando a gente olha para a necessidade dos jovens, para a necessidade das pessoas que não conhecem a Jesus, eu não posso ter o direito de saber o que eu sei e ficar calado. Eu não posso me dar o luxo de ter o talento que tenho e escondê-lo. E eu falo a mesma coisa à minha esposa. Você tem um talento que pouca gente tem. Use para a glória de Deus. Use o seu dom para exaltar o nome de Deus. E vamos ensinar nossos filhos a amar essa missão. Porque se nós morrermos e eles ficarem, eles têm que dar continuidade à missão. Com certeza. Eu lembro que uma vez você, conversando comigo, você disse que os pais, eles são Deus físicos para os filhos. Eu nunca me esqueci disso, porque isso é realmente muito importante. E para outras pessoas que, no caso, às vezes, como não teve, né, essa oportunidade de crescer com exemplos dos pais, não lá cristã, eu vejo os resultados positivos que tem na vida da Débora. Gente, ela é uma criança extremamente obediente, reverente. Dentro da casa de Deus, você não vê ele chorando, fazendo aqueles shows mesmo. É como se ela já compreendesse onde ela está e qual o objetivo dela. E isso é uma coisa fascinante mesmo. É uma coisa que eu gosto muito assim, é que às vezes é dela, ninguém fala. Nós fazemos o nosso culto ali e tal. Aí eu deixo ela solta para brincar, ela pega as bonecas e ela senta as bonecas, cada um de um lado, e ela diz assim: todo mundo quieto, que agora eu vou passar a lição. Vamos orar, eu vou passar a lição. Ei, fica quieta aí que eu vou passar a lição. Então, assim, sabe, o senso, eu agradeço a Deus por isso, porque nós podemos ensinar nossos filhos e vai ser a relação dela com Deus, na linguagem dela, na idade dela, da maneira dela. Deus vai alcançar a minha filha. E eu agradeço a Deus por isso, como vai alcançar o Miguel. Nós, às vezes, temos medo de ensinar nossos filhos a amarem Jesus e se entregar a Ele. Mas é deles o reino dos céus. Não é o que Jesus diz? Deixem vir a mim os pequeninos. Por quê? Porque é deles o reino dos céus. Eu estou muito seguro com isso. Meu Deus não pode mentir. Ele disse que é deles, então é deles. Na fase dele, na linguagem dele, na maneira dele. Outra coisa, criança tem que ser criança. Não posso tratar criança como adulto. Criança não é um mini adulto, ele é criança. Na linguagem dele, ele tem que ser alcançado. O que ele tem que entender é que eu amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Eu falo para minha filha: filha, eu te amo tanto, do tamanho de 2 universos. Mas Jesus te ama mais. Aí ela diz: por quê? Porque ele morreu por você. Aí ela diz: por quê? Eu digo: porque ele te ama 1.000 milhões de universos.
E ela sai de lá satisfeita. E eu digo, você é linda. Você é maravilhosa. E ela sai satisfeita dali. E quando a gente, no pôr do sol ali, ela começa a olhar as estrelas. Ela diz, pai, vem, o sol está se pondo, é hora da gente fazer nosso culto. Olha as estrelas. Eu sempre tenho isso para ela, né? Olha as estrelas. Porque nosso Deus vem das estrelas. Das estrelas. É um recado que eu deixo para os pais. Faça seu filho, sua filha, olhar as estrelas. O nosso Deus vem de lá. Ainda que pareça que tarda, ele não tarda. Ele vem no momento certo. E tenha confiança nisso. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Qual é a minha missão? Amar, ensinar o caminho que deve andar e consagrar a vida dele diariamente a Deus. Ser um exemplo para ele. Não é fácil ser exemplo para ninguém, mas Deus me chamou para isso. Essa é a nossa missão. Pois é. E essas são algumas dicas, né, que eu também vou levar para mim. Eu ainda não tenho filhos, né, mas com certeza tudo que você disse, Já fica assim, vou tentar colocar em prática, tá bom? E falando em dicas, quais as dicas que você coloca aí para os nossos jovens, né, que estão entrando em carreiras profissionais, de esportes? Como é que é esse concílio aí, Deus, né, família, igreja, namoro? Todas essas coisas. Vou dar, assim, eu vou dar uma gente dica muito simples. Eu sempre falo isso para a Emily. A Emily é minha amiga pessoal. Eu sempre falo com ela. Eu digo, olha, na vida nós temos que ter uma base tripla. Qual é a base tripla? Primeiro, em tudo na sua vida, honre o nome do seu Deus. Você é um emprego, e nesse emprego você pode honrar o nome do seu Deus, vai lá. Segundo, honre o nome dos seus pais. Honre o nome dos seus pais. Você tem um legado, a responsabilidade, o dever de honrar o nome dos seus pais. Honre o nome da sua mãe, honre o nome do seu pai, indiferente de que ele seja. Papai não presta, mamãe não presta. Não interessa. Honre o nome dos seus pais. Segundo, terceiro, honre seu nome. É seu nome que está em jogo, não lance seu nome na lata do lixo. Outra coisa, não se contente com pouco. Deus, ele promete no livro Mensagem aos Jovens, e o anelo de Deus é nos ver crescer. Não limite o seu crescimento, amigo. Cresça, seja o que você puder, em nome de Deus. Seja o melhor, seja o maior, honrando. Veja, triplo. Eu preciso honrar no meu crescimento o nome do meu Deus, o nome dos meus pais e o meu nome. Eu preciso crescer sem limites, porque no céu nós vamos continuar o quê? Crescendo. O que seremos no céu? Eternos alunos. O que os alunos fazem? Aprendem. E o aprendizado é continuado. Então, você é professor de educação física. Sim. Você não pode se limitar em ser só professor de educação física, só bacharel em educação física. Seja mestre, depois seja doutor, seja pós-doutor e cresça honrando o nome do seu Deus. Porque quanto mais probabilidade de crescimento profissional, educacional e espiritual nós tivermos, Deus vai ser honrado. O nosso objetivo é honrar o nome de Deus. Primeiro objetivo, honra o nome do meu Deus. Ah, mas eu vou ter prova e vou ter dificuldade? Vai. Deus vai te colocar para pequena prova se você só pode pequena prova. Deus vai te colocar para grandes provas se você pode suportar grandes provas. Mas em cada prova Deus vai honrar o teu nome, porque você honra o nome dele. Que exemplo eu tenho disso? Daniel. Ele era príncipe que se tornou escravo, que decidiu andar com Deus, e lá em Babilônia, na faculdade dos caldeus, recebendo a influência dos caldeus, aprendendo tudo sobre o Deus dos caldeus, sobre os deuses caldeus, sobre a legislatura dos caldeus, ele honrou o nome do Deus dele. De tal maneira que na sua velhice ele foi o único homem que foi líder em 2 impérios, tanto de Nabucodonosor quanto de Ciro. Entende? Então assim, Deus honrou o nome de Daniel, mas primeiro Daniel honrou quem? O nome do seu Deus. Depois ele honrou o nome dos seus pais. Ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu a sua identidade. E quando ele orava, ele olhava para o céu e dizia: Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaac, do meu pai Jacó. Vê, ele não perdeu a essência. Eu não posso perder a essência da minha fé. Sabe, eu vou segredar um negócio para vocês. Eu peço muito a Deus isso. Conte no estudo aí. Que eu peço muito a Deus isso. Eu digo: Deus, me dá a honra dos meus filhos te buscarem no meu nome. E eu digo para os meus filhos: busque Deus usando o meu nome. Deus me conhece. Já pensou teu filho olhar para Deus e dizer: Deus do meu pai, me atenda. Eu preciso de ajuda. O meu pai, o Senhor é Deus do meu pai. Como tu é Deus do meu pai, seja o meu Deus. Eu falo para o meu filho, o Gabriel, eu digo: Gabriel, me dê a honra de
de saber que você busca o meu Deus no meu nome. Eu sou uma referência de amigo de Deus, de servo de Deus, de alguém que anda com Deus. Não tenha vergonha de chamar o nome do meu Deus e deixar que o meu Deus seja o teu Deus, porque o nosso Deus, que é meu e teu, vai levar a gente para o céu. Viveremos a eternidade. Então, quer crescer? Cresça. Quero ser músico, seja o melhor músico do universo, honrando o nome do seu Deus. Não venda a sua comunhão com Deus por dinheiro, não venda a sua comunhão com Deus por sexo, por prazer, por construir uma família fora do padrão de Deus. Seja fiel. Lembra, eu posso tudo o que eu quiser, não posso me contentar em ser o que sou, eu posso crescer, eu posso mais, eu posso ir avante. 3, um tripé. Honro o nome do meu Deus, eu faço. Honro o nome dos meus pais, eu faço. Honro o meu nome, eu faço. Não pode ser só o nome do meu pai. Não pode ser só o meu nome. Não pode ser só o nome do meu Deus. Deus, ele não quer isso sozinho, só para ele. Ele quer que a gente vá com ele. Então, a primeira base é quem? Primeiro Deus, meus pais e eu. E você vai ter sucesso, você vai ser próspero, você vai ser uma bênção, porque ele prometeu. E ele é um Deus que se preocupa com todos os detalhes, né? Tudo que a gente anseia no nosso coração, desejo de verdade, ele nos concede. Você, com seu testemunho, acabou de contar tudo isso pra gente. E a fidelidade, ela tem um preço. Ele pode ser muito alto, mas no fim recompensa tudo, né? A gente sempre compartilhou muitas histórias, desde o início da minha carreira, assim, profissional. Christian, Emily, cuidado. Emily, estuda. E eu vi muitos presentes no fim, né, de outras pessoas terem a oportunidade de conhecer a Deus. Então, sempre vale muito a pena mesmo a gente ser fiel a esse Deus que é maravilhoso, a esse Deus que é perfeito, né? Realmente. Você tem alguma dica de livro? O que você dica aí Primeira dica que eu dou para quem tem depressão, primeira dica, procure ajuda profissional. Também tem um tripé para quem está depressivo. Primeiro tripé, busque ajuda familiar. Converse com a sua família, faça a sua família entender que você está vivendo um momento depressivo. Segundo, através da sua família, peça ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure um terapeuta, um psiquiatra, se for necessário. E o terceiro, busque ajuda espiritual. Fale com o pastor da sua igreja, busque um ancião da sua igreja, a juventude da sua igreja, para que orem contigo e se abrace a 3 coisas, que é o bote. O bote salva a vida do cristão. Bíblia, oração e testemunho. Estude a Bíblia, ore muito e testemunhe do amor de Jesus. O que me ajudou a sair da depressão, além do esporte, foi compartilhar o evangelho com outras pessoas, encontrar pessoas que estavam em uma situação pior do que a minha, estavam numa situação mais difícil que a minha. Então eu parei de pensar em mim, de olhar para os meus problemas, de olhar para a minha dificuldade, porque aquilo só gerava em mim cortisol na minha mente, só me gerava tristeza e angústia. Mas quando eu comecei a encontrar um amigo que estava pior de depressão que eu, o casamento estava acabando, estava morrendo nas drogas, morrendo na dívida, no desemprego, eu parava de centrar a atenção em mim para a atenção nele, e eu ia orar com ele, orar com ela, estudar a Bíblia, fazer uma visita, e de repente aquilo foi me gerando serotonina, aquilo foi me gerando satisfação, foi me gerando alegria, e eu vi que haviam pessoas piores ou igual a mim que eu poderia ajudar dentro da minha condição. Porque quando a gente está com depressão, a gente começa a se isolar de todo mundo, a gente não quer ver ninguém, a gente quer ficar sozinho, a gente liga a televisão, começa a comer doce, comer um monte de coisa e se isola ali. E a primeira desculpa é assim: não, eu quero ficar quietinho no meu cantinho, tal do cantinho, né? E a gente se esconde até debaixo do cobertor e joga a coxa por cima e fica ali. Então, minha dica é assim, também um tripé: ajuda da família, ajuda profissional, ajuda espiritual. Agora, a dica para você não ficar depressivo, posso dar? Claro. Primeira dica para não cair em depressão, irmão. Primeira dica: resolva seus problemas do passado. Se examine. Tenho mágoa de alguém, estou ferido com alguém, tenho um trauma que eu carrego. Resolva seus problemas, identifique ele e busque resolvê-los. Se eu tenho que pedir perdão para alguém, eu vou pedir. Se eu tenho que pagar uma dívida, eu vou pagar. Se eu tenho que perdoar alguém, eu vou perdoar. Eu não vou permitir que esses traumas, indiferente de como tenha sido o mais horrível possível, permaneçam em meu coração. Tá certo? Primeira dica: resolva seus problemas, se resolva com seu passado, se resolva com seu presente
Porque às vezes o problema da depressão não é passado, mas é presente. Então, estou estressado demais, estou trabalhando demais. Vá caminhar, vá correr, pegue sol, beba água, se alimente bem, estude a Bíblia, estude um livro de motivação. Tem bons. Eu gosto muito do Augusto Cury. Nossa, pra Indica mim pra gente alguns livros aí que você gosta do assunto. Eu gosto muito dos livros do Augusto Cury. Ele tem uma série de livros ali que são muito tops para você. O Vendedor de Sonhos, para mim, é um livro fantástico. Eu gosto dele, dos 3 volumes. Ele fala, tem um livro que ele fez sobre Jesus também, muito top, você pode buscar. Ele tem um outro livro que eu estava lendo com a minha sobrinha, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Eu sou muito ruim de guardar nomes. Mas eu vou dar para vocês um livro que eu gosto muito, que não é de cunho psiquiátrico, nem psicológico, mas de cunho espiritual. Leia Mensagem aos Jovens. Se você está com a tua baixa estima, se você está passando por um problema psicológico, leia Mensagem aos Jovens. Tá? E Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Para mim, ajudou muito. Livro Educação, só para jovens. Tem um outro livro também que eu gosto muito, chamado Temperança. Para mim, me ajudou muito. Trabalhou muito a minha mente, isso. Como Deus se importa com a minha mente. Ele é o criador de cada neurônio, de cada célula que nós temos. Se tem alguém que se importa com a nossa mente, é o nosso Deus. Então, assim, eu não lembro de outros autores, porque eu foco muito nesses livros. Eu busco muito conselhos ali. Mente, Caráter e Personalidade me mostrou o quanto Deus se importa com a minha mente. Se tem um campo que Deus quer preservar em nós, galera, é a nossa mente. Sabe por quê? Porque é na razão que Ele nos impressiona. Exatamente. Raramente Deus vai usar a minha emoção, mas Ele vai transformar a minha razão. Isso. O desejo do Senhor é o justo equilíbrio entre razão e emoção. Eu tenho que estar equilibrado de razão e emoção para que o Espírito de Deus possa falar a minha mente e eu ter percepção de ouvir a sua voz. Diminui as telas. Para de passar muito tempo conectado na tela e se conecta à Bíblia. Diminui as séries. Tem gente que fica maratonando série que te leva à depressão. Esse dia uma irmã me ligou e disse: irmão, vem orar comigo aqui, a coisa tá difícil. Fui lá, ela estava maratonando Lúcifer. E daí, galera, como é que tu já pensou? Como é que tu não vai ficar depressivo aí? Tá vendo Lúcifer, Sabrina, aprendiz de feiticeira, magia não sei das quantas, sabe? Vendo violência, crime e prostituição. Como não se deprime? Então, diminui a tela, passa um tempo mais lendo a Bíblia. Não gosto de Bíblia, eu também não gostava, mas hoje, graças a Deus, eu amo estudar a Bíblia. Eu sento em casa, vou fazer meu ano bíblico, estou lendo o Espírito de Profecia, então estou voltando a ficar apaixonado pelo grande conflito. Eu fico sempre falando para minha esposa, cenas do próximo capítulo, né? E nós estamos ali, o que vai acontecer com Lutero, o que vai acontecer com os franceses e tal, Revolução Francesa. Então, muda o foco. Se você, para não cair em depressão, mude o foco naquilo que te faça crescer emocional, espiritual e fisicamente. Pratique esporte. O professor de educação física do meu lado aqui sabe da importância de praticar um esporte, seja qual for. Eu gosto de musculação, mas tem gente que gosta de aeróbico, tem gente que gosta de judô, de jiu-jitsu, de karatê, sei lá. Tem gente, cada um tem um gosto pelo esporte. O que importa é pratique o esporte e faça dele um prazer, não um fardo para a sua vida, mas algo que seja descontraído, alegre, seja abundante para você. Legal. Christian, muito obrigada. Suas dicas, as suas histórias, com certeza vai comover o coração de muitas pessoas e que realmente as pessoas realmente consigam compreender tudo que foi compartilhado aqui com elas. Obrigado por vir. Agradecemos de coração, viu? Pode me achar no Instagram, é Christian Almeida 988, tá? E no Facebook é Christian Almeida. Tu vai achar vários ali, Christian Almeida Campos, mas o oficial é Christian Almeida. E você vai me achar lá, tá? Vai ser uma honra poder ter você acompanhando a gente lá nas nossas mídias sociais. E aí, galera, segue aí, vamos lá. E outra coisa, eu vou fazer um desafio. Posso fazer um desafio? Você que está seguindo aqui o podcast da comunidade Nova Jerusalém, compartilha com 5 amigos. Isso aí, 5 pessoal. Amigos, é o nosso desafio para você, tá? Você ouviu, participou, manda aí o convite para 5 amigos seguir a nossa rede social. Se inscreve no canal, viu, pessoal? Valeu, galera. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.